Então vamos lá. Ó, sabia que a sala está cheia, né? É que a gente não vê. Eu, pelo menos, não vejo, né? Mas a sala está cheia. Então tem muita gente que veio para assistir essa aula. Então vamos prestar atenção. No capítulo 45, que é a aula de hoje, no campo da música, nós ainda estamos meio que na continuação daquele dia, no mesmo dia da palavra do governador, né, que a gente já vem falando em outras aulas, né, em outras conversas. E hoje a gente chega no campo da música e vocês vão entender o porquê que o capítulo se chama No Campo da Música. Não necessariamente tem a ver com a música, né? Porque eles, no capítulo vocês vão ver que eles vão ouvir música, mas vocês vão entender o porquê que o termo é no campo da música, e não tem nada a ver com o espaço físico de onde onde eles escutam as músicas. Então vamos lá. À tardinha, no final daquele dia, né? Lísias convidou-me para acompanhá-la ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Vendo-me relutante, acentuou. Falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos! E aí vem a responsabilidade do André Luiz com o trabalho que ele tinha. Isso a gente tem que trazer para a gente, enquanto trabalhador de uma casa espírita, que muitas vezes a gente, é dia de trabalho e fala assim, mas tem jogo dos santos. Não, hoje eu não vou. Mas tem aniversário daquele meu primo de 5º grau. Hoje eu vou para a festa. E o trabalho fica. Olha a responsabilidade do André. Eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno, não obstante a escassez dos meus dias de trabalho, ou seja, ele estava há pouco tempo lá, né, nas câmaras de retificação, já dedicava grande amor àquelas câmaras, às visitas diárias do ministro Genésio, à companhia de Narcisa, à inspiração de Tobias, à camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Então ele estava sentindo, ele fala assim, não, tudo bem, vocês vão ouvir música, vocês vão descansar, mas eu gosto tanto de estar lá no trabalho que eu preferia estar lá, né? Preferia estar lá. Narcisa, Salustio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior aqui e ali, ou seja, quando eles tinham a folga, eles não ficavam em casa, eles iam para as câmaras vou usar um exemplo rústico, tá? Um exemplo nosso. Passar uma tinta na parede, dar uma varridinha no canto, entendeu? Mesmo durante as folgas eles iam lá para melhorar o interior aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos que estimávamos de todo o coração como se fossem nossos filhos. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu satisfeito. Ótimo programa, André precisa conhecer o campo da música. Então, ele ganhou esta folga para que ele, como vocês lembram, bem lá no comecinho, quando a gente começou a falar sobre esse livro, quando o André Luiz teve a permissão de conhecer os trabalhos em nosso lar, de conhecer como funciona a casa nosso lar, como funcionam as câmaras, os ministérios, por que ele foi autorizado a fazer todo esse passeio por nosso lar? Alguém quer arriscar a resposta? Não? Porque já sabiam que era ele que ia trazer essas obras maravilhosas através do Chico. Então ele estava sendo preparado para isso, né? Ele estava sendo preparado. Como é que ele poderia fazer um livro, né? Escrever um livro, porque foi ele que escreveu, contando todo esse mundo, né? Por isso que a sequência dos livros do Chico é a vida no mundo espiritual. Como é que ele poderia passar isso para a gente se ele não conhecesse a fundo como funcionam as coisas? Como funcionam os ministérios, a Câmara de Retificação, como funciona as escolas, né? Que a gente lembra aquele local que tem vários telões, né? Então tudo que
todos os lugares que ele foi, tudo o que aconteceu a ele, foi para que ele tivesse oportunidade de conhecer e passar para a gente. Senão a gente talvez outra pessoa fizesse isso, né? Allan Kardec, por exemplo, o Hippolyte Léon Rivail, Denisard Rivail, o Leon Denis, se ele não tivesse aceitado a incumbência de escrever o Livro dos Espíritos, já tinha outro sendo preparado, Leon Denis. Como ele fez, Leon Denis foi preparado para fazer outras obras. Mas outra pessoa faria. O mundo espiritual não ia ficar assim, poxa, e agora? Não, sempre tem plano B, C, D. Sim, tem um livre-arbítrio, ele poderia ter recusado. Mas então, o André foi, né, teve a anuência de conhecer o campo da música, para quê? Para ele poder trazer para a gente. Como é que é o campo da música? Então vamos lá. E abraçando-me, não hesite, aproveite, volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos, ou seja, estava tudo nos conformes dentro da Câmara. Acompanhei Lísias reconhecidamente. Atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio, tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria regressar do planeta na próxima semana. Laura, a mãe de Lísias, Heloísa é aquela menina, né, que desencarnou no casamento, né, às vésperas do casamento, né, vocês devem estar lembrando do filme. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. Despedindo-nos, a dona da casa me abraçou e falou bem-humorada. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música, que seria o André Luiz. Tome cuidado com o coração, hein? Serão fortes emoções. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês, porém em breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidório e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lísias ao meu lado, logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso. Mas antes da gente ver o que o Lísias falou para ele, vocês notaram isso aqui? Por que a dona Laura falou para eles assim? Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Ou seja, ela não iria para o campo da música. Vingar-me-ei de vocês, porém muito em breve. Poxa, mas vingança, né? É um termo pesado, né? Tipo assim, você me faz alguma coisa, eu vou me vingar de você. Pô, mas uma dona Laura no nosso lar, falando em vingança, vocês não estão entendendo? Tem uma coisa meio estranha nessa história, não? E aí eu fui atrás da etimologia da palavra. Etimologia é o significado profundo de uma palavra, né? É a etimologia da palavra vingar. Origem e etimologia da palavra vingar. E a gente às vezes acha que vingança é só um ato negativo. A palavra vingar tem origem no latim vindicare, que significa reivindicar ou exigir. Ao longo dos séculos, o termo foi se adaptando e adquirindo diferentes significados, mas sempre esteve relacionado à ideia de busca da justiça ou reparação. Então, quando ela fala aqui, vingar-me-ei de vocês, ela queria dizer assim, reivindicar. Ou seja, hoje eu não vou, mas uma hora eu vou com vocês no campo da música. Fica tranquilo, vocês não vão se livrar de mim tão cedo assim não. Apesar de ela como ela disse, não demorarei buscar meu alimento na terra, ela já estava se preparando para a reencarnação, né? Então, às vezes a gente pega uma palavra e a gente fica assim, poxa, mas vingar, né? Um espírito tão elevado como Dona Laura, com um sentimento tão negativo, e na realidade a palavra vingar, o termo vingar que ela quis usar aqui, tinha a ver mais com reivindicar. Tem nada a ver com pensamentos negativos. Ela só estava reivindicando que fala assim, da próxima vez eu vou.
E aqui no final, né? Logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso, o Lísias: finalmente vai você conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. É curioso, observei intrigado no caso André, encontrarmos noivados também por aqui. Olha, o pessoal noiva lá em nosso lar, que legal, né? Como não, agora a resposta de Lísias, como não, vive o amor sublime no corpo mortal, ou na alma eterna? Onde é o verdadeiro amor? Aqui ou lá? Lá no círculo terrestre, aqui, né? Meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. O que ele quer dizer com isso? Que o amor é algo raro. O amor é algo raro. O amor verdadeiro é algo raro. Em meio de um monte de pseudos amores, romances, atrações físicas, que às vezes as pessoas confundem com paixões, com amores. Tanto o misturam os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga, que é um minério sem valor, do precioso metal. Ou seja, o amor aqui é tão confundido, ou é tão banalizado, digamos assim, o termo amor, que é como se fosse uma enorme jazida, onde você olha para aquelas pedras e você não sabe diferenciar o que é ouro do que é um minério sem valor, né? Que é o termo ganga. Tá? A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu: o noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Ou seja, a gente não consegue esconder para o parceiro, ou a gente não consegue fingir para o parceiro que é uma pessoa e na verdade é outra. Lá as máscaras caem, lá as máscaras não existem. Lacínia, que é a noiva do Lísias, e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Aqui, pelo que eu entendi, é um entendimento próprio, que eles já tiveram outras encarnações juntos, casados, ou vivendo como namorados, algum tipo de relacionamento, né? E eles fracassaram muitas vezes, eles iam tentar mais uma vez. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Nós estamos em 1940 e qualquer coisa, né? Então, o Lísias e a Lacínia devem ter tido encarnações na Idade Média, no Império Romano, sei lá, em outros lugares da história, onde o homem, né, em sociedades patriarcais, né, por exemplo, mesmo na Judéia, na época de Cristo, a sociedade era patriarcal, o homem tudo podia e a mulher quase nada podia. Então ele coloca aqui, ó, minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Ele deve ter causado, em várias encarnações, com a Lacínia, ele deve ter sido o causador do que o casamento, romance, namoro, relacionamento desse em água, como dizem, né? A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino, lembrando que nós estamos em 1945, né, época da Primeira Guerra, 46. Então, naquela época, né, quem lembra dessa época, né? Eu não sou dessa época também, acho que aqui ninguém é, mas a sociedade era muito patriarcal. 1940, 50, ainda era assim, né? Uma mulher não podia trabalhar fora se não tivesse a anuência do marido, né? Uma mulher, se tivesse um filho fora do casamento, era melhor se mudar para o interior, sumir, porque não ia conseguir mais nem emprego, ia ficar mal falado. Mulher não podia dirigir, mulher não podia trabalhar, né? Mulher podia respirar e parir filho, ponto. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço da espiritualização.
A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. Ele está falando da liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino, que eles não sabiam usar para o bem. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Se a gente for lembrar o caso do nosso querido André Luiz, ele traía a mulher, né? Isso fica bem claro, né? Ele tinha uma vida meio permissiva, né? Ele traía a mulher. O que era normal naquela época, né? Os homens tinham a mulher em casa, tinham amante, iam para os bordéis e tudo. As mulheres sabiam e vai fazer o quê? Né? Só que as mulheres não. As mulheres tinham disciplinas mais rigorosas. É isso que ele está relatando. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo? E todavia é a expressão da verdade. Contudo, indaguei, no caso André, tem você em mira novos planos para os círculos carnais? Nem podia ser de outro modo, explicou ele, pressuroso, assim, apressado, né? Necessito enriquecer o patrimônio das experiências e, além disso, minhas dívidas para com o planeta ainda são enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Então, se nós estamos em 45, eles encarnaram em 75, devem estar por aqui. Lísias e Lacínia. Eu não sei quanto tempo Lísias e Lacínia já estavam em nosso lar, mas eles ainda iam levar 30 anos se preparando para encarnar. Para que tentar dar certo, para ver se não enfiar o pé na jaca de novo. E se nasceram realmente nos anos 70, em 75, digamos assim, em 95 estavam com 20 anos, já pegaram um Brasil, digamos assim, uma sociedade muito mais equilibrada, né? Nem tanto, mas mais equilibrada. Se você for comparar com 45, né? Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Agora vamos realmente entrar no campo da música. Luzes de indescritível... Aliás, antes de entrar lá, esse introito todo do Olísias, né? E outros capítulos que nós lemos, tudo isso está preparando o André Luiz para um grande evento que vai acontecer no penúltimo capítulo. Não percam. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam o extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de duas irmãs, as quais espero faça você as honras de cavalheiro. Mas Lísias, respondi reticencioso, considerando minha antiga posição conjugal, você deve compreender que estou ligado a Zélia. Olha a cabeça do André Luiz. O Lísias falou que a Lacínia ia trazer duas amigas. Vamos trazer aqui para o nosso mundo, né? Olha, eu vou sair com a Suzana e ela vai trazer duas amigas. E vocês, por favor, façam, né? Sejam cavalheiros, fiquem com ela. A cabeça do homem já pensa, bom, né? Besteira. Foi o que pensou aqui, ó, o nosso querido André Luiz. Ele falou, mas você deve compreender que estou ligado a Zélia, ou seja, eu não posso, né? Estou com a Zélia, fica ruim, né? Fica complicado esse negócio. O enfermeiro amigo nesse instante riu a valer, acrescentando, era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Não creio, no entanto, que a união esponsalícia
Esponsalice é de casamento, né? Deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe mais ser irmão de alguém, André? Então, quando lá em nosso lar você vai fazer a companhia para alguém, pouco importa o sexo que aquela pessoa, aquele espírito, aquele perispírito se apresenta, é um irmão. Lá não tem homem, lá não tem mulher, lá tem um espírito irmão. E o André ainda não tinha captado essa ideia. Ele ainda pensou com a cabeça do homem aqui na Terra. Mas é irônico, né? Tão preocupado de estar ligado com a... É irônico de estar tão preocupado em respeitar a memória da esposa que quando em vida não tinha esse problema. Nós já sabemos o porquê, né? Ele lá agora, ele estava enxergando a vida por um outro prisma, né? Ele teve encontros, o André Luiz teve encontro com aquele rapaz que durante a vida foi prejudicado pelo pai dele, né? E que depois lá em nosso lar era um samaritano. Depois ele teve encontro com aquela menina, quer dizer, aquela moça, né, no nosso lar, que quando menina e ele menino, jovens, ele teve um caso com ela, inclusive tirando a virgindade dela, e depois ela acabou sendo expulsa de casa, enveredou para o campo da prostituição, morreu de sífilis, e ele encontrou ela em nosso lar adoecida, e com tanto remorso acabou trazendo ela como irmã, né? Vocês lembram que ele falou assim, a partir de hoje você é minha irmã e eu vou cuidar de você enquanto você estiver aqui. Então aqui ele já estava tendo uma outra forma de pensar, mas ele ainda estava meio apegado. Ele lembrou da Zélia, ele falou, poxa, mas eu sou casado com a Zélia ainda, né? Como é que você vai me apresentar duas moças? Ele teve esse pensamento. Ele não entendeu que as moças estavam, era tipo assim, para que o Lísias pudesse ter um pouco de privacidade, entre aspas, com a Lacínia, o André faria o papel de cavalheiro, de espírito irmão, com as outras duas moças, para conversar, para fazer companhia, só isso. O André já estava pensando... Estava pensando em besteira. Pois é. Ri-me desconcertado e nada pude replicar. Ele ficou assim, envergonhado, falou assim, é verdade, né, que nós somos irmãos, não tem essa, espírito não tem sexo, se apresenta como homem ou se apresenta como mulher, mas por uma convenção e facilidade, né? Aliás, em nosso lar, como a gente está muito perto do umbral, se faz necessário essa interação, mas em mundos mais elevados, é só um facho de luz, né? Nesse momento, atingimos a faixa de entrada onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Eu botei essas interrogações aqui porque eu espero que vocês fiquem com alguma questão sobre isso. Pô, nosso lar eu tenho que pagar para assistir as coisas? Você não trabalha? Você não ganha bônus hora? É para isso que você usa o bônus hora. Nada lá como é que se diz? Não é que é de graça, mas você tem que dar valor às coisas. Você tem que dar valor às coisas, né? Como é que você faz para ter uma casa em nosso lar? Muitos bônus hora. Muitos bônus hora. Nada vem de graça. Nada. Você tem que ter a sua parte do trabalho. Não adianta você achar que vai chegar em nosso lar, vai sentar naqueles campos verdes, ou ficar olhando para o céu, ouvindo música. Querer o Zang? Ai, que bom. Tá, e aí agora? O que eu faço? Não, né? Tem que trabalhar, o trabalho gera bônus hora, e o bônus hora te permite que você, por exemplo, permitiu o André Luiz ver a mãe, e agora permitiu que o Lísias fizesse esse favor de pagar os ingressos para assistir a apresentação que ia ter no campo da música. Notei ali mesmo um grande grupo de passeantes, em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções.
Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou: nas extremidades do campo temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Então, imaginem que lá seria um enorme The Town, né? Que vai ter agora em São Paulo, né? Lá no Autódromo de Interlagos, tem o palco principal, onde a música universal e divina é tocada, a arte santificada, e tem os palcos paralelos, onde você pode ouvir músicas, como é que você vai dizer, como é que eu vou explicar? Músicas com letra, por exemplo, né? O que ele quer dizer aqui? Que a música que eles consideram divina é música clássica. As outras são músicas interessantes. Então, se você ainda não está com o ouvido ou com a sintonia para uma música clássica, tem ao redor, você pode ouvir um sertanejo, né? Não, funk eu acho que não toca lá não. Um sertanejo, uma MPB, entendeu? E por aí vai. Mas, no centro é a música clássica. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se ao contrário. O centro do campo estava repleto e eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião que o novo ministério consagrara ao governador, mas o que via agora excedia a tudo que me deslumbrara até então. Então aqui ele fala que na Terra, se você tiver uma apresentação de música clássica no teatro, é difícil até de lotar o teatro. Mas se você fizer um show de uma música mais popular, na praia, lota. E nós ainda somos assim, né? A gente precisa de uma letra, a gente precisa de um... Quem não gosta de um samba, né? De um forró pé de serra, né? Aquelas coisas todas. Mas lá em nosso lar, os espíritos mais evoluídos preferem música clássica. E aí, com essa descrição toda que André Luiz fez, eu pedi para o nosso amigo ChatGPT, a nossa IA do Google, criar essa imagem. Ele criou isso aqui, ó. Isso seria o campo da música. As cópulas laterais, onde você poderia ouvir música regional, e no centro, uma música clássica, com coro e as pessoas ao redor assistindo. Para a gente ter uma ideia do que seria o campo da música. E aqui, ó, a pessoa que está tocando a harpa, né? Recebendo a intuição do mundo superior. Bem legal, né? Bem legal mesmo. Continuando. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo nem excesso de qualquer natureza, o que proporciona tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. Ou seja, as pessoas estavam lá como elas verdadeiramente são, sem máscaras, sem criar personagens, né? O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Aqui ele está dizendo que as mulheres que estavam lá estavam vestidas lindamente,
mas com uma simplicidade terrível. No bom sentido esse terrível, tá, gente? A pessoa estava vestida de uma forma simples, mas bela, belíssima. Grandes árvores, diferentes das que conhecem na terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas, grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais e, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Então, nesse trecho ele está falando que as pessoas, ao conversarem, falavam coisas relativas ao que estava acontecendo na terra, mas nenhuma delas censurava ninguém. Simplesmente comentavam com caridade, com fraternidade, mas sem julgar ninguém. Discutia-se o amor à cultura intelectual, discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Ou seja, aqui quando a gente vai discutir do termo de debater. Se eu falo que o amarelo é bonito e ele falar que o azul é que é bonito, vai dar confusão. Porque eu vou morrer dizendo que o amarelo é bonito, ele vai morrer dizendo que o azul é bonito e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Lá, eu vou dizer que eu acho o amarelo bonito. E ele vai falar para mim, o amarelo é lindo, mas eu acho o azul tão mais formoso. Eu vou falar, realmente, o azul acalma um pouco mais. Ou seja, eu vou continuar achando o amarelo lindo. Ele vai continuar achando o azul bonito. Mas a gente chega num acordo. Não há a briga. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam, quando possível, a capacidade de compreender para observar as dádivas do conhecimento superior. Ou seja, por caridade, o mais sábio baixava o seu nível de vibração do seu poder intelectual para que não ofendesse, do termo machucar, aqueles com quem ele estava conversando e que não tinham esse intelecto elevado. E os que tinham intelecto não elevado ou não tão elevado, tentavam, de alguma forma, alcançar o que a outra pessoa, o que esse sábio falava, tentando buscar entendimento. Né? É uma troca mútua isso. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho, e, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessária à preservação da ordem e da justiça. Perguntar para vocês, quando a gente fala em Jesus, qual é a primeira imagem que vem à cabeça de vocês? Ele crucificado. Você pensa só no sofrimento. Tanto que uma vez eu postei meus stories, a mulher falando assim, falando assim, Espera aí. Eu postei nos meus stories uma vez, do Instagram e do Face, que a mulher falando, né, que ela era espírita, ela falando assim, pô, vocês têm que tira o crucifixo se vocês têm aqueles bagulho de crucifixo em sala e coisa, tira. Meu, vocês têm que ver Jesus como ele era, lindo, maravilhoso, sem o sofrimento.
Todos aqui já foram em várias casas espíritas e vocês frequentam aqui o Seara de José. Você já viu alguma imagem de Cristo crucificado em alguma casa espírita? Já na igreja você acha. É uma questão de dogmas deles. Por que a gente não tem imagem de Cristo crucificado em nenhuma igreja, desculpa, em nenhuma casa espírita? Que Cristo não morreu? Por que vamos focar no sofrimento? Vamos focar na glória dele, quer dizer, na reencarnação dele, né? No retorno dele, né? Da morte para a vida. Cristo não morreu, né? Jesus está aí, Jesus está aqui com a gente. Então a gente nunca pensa em Jesus, a gente nunca deve pensar em Jesus como crucificado na cruz. A gente tem que pensar em Jesus como alguém que está aqui do nosso lado, que venceu a morte. Aliás, ele me falou, né? Eu vim para vencer a morte. Ele venceu a morte. Se a gente sabe, se a gente acredita na reencarnação, que existe vida após a vida, a gente tem que apagar essa imagem, né? Então, quando perguntarem para vocês qual é a primeira imagem que vocês veem de Jesus, pensem em Jesus resplandecente, andando, conversando, né? Isso é que a gente tem que ter, é esse Jesus que a gente tem que ter na mente. Aquela sociedade otimista encantava-me. Diante dos olhos tinha concretizadas as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres na terra. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. Vocês entenderam esse parágrafo? Vou esperar vocês pensarem um pouquinho. Já dei muito tempo. Nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos e os grandes compositores terrestres são por vezes trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas. Vocês talvez não tenham lido, mas tem alguém já leu aqui Violetas na Janela? Já. Antes de Violetas na Janela tem um livro chamado A Casa do Escritor, que conta a história da personagem, que agora me fugiu o nome, perdão. Patrícia, obrigado, Arlindo. Da personagem Patrícia. Nesse livro, A Casa do Escritor, ela vai para uma colônia, né, só preparatória para artes, para as artes. E lá ela vê quadros, como por exemplo, vamos dar um exemplo, a Mona Lisa. Não é esse quadro, mas ela vê um quadro lá igual ao que tinha na Terra, só que com uma beleza muito maior. Por quê? O pintor que fez o quadro na Terra, em algum momento, foi lá e viu esse quadro, ou foi-lhe mostrado o quadro, ele foi inspirado e trouxe. Isso acontece com a música também. Isso acontece com a música também. Muitas obras que nós temos, clássicas principalmente, são assim. Tem uma música que não é clássica, é música contemporânea, que vocês já devem ter ouvido, é do... Não, mais contemporânea ainda. Eu vou cantar um pouco o trecho para vocês, mas eu não lembro a banda agora. Você precisa saber o que se passa aqui dentro. Eu vou falar para vocês, não é Skank. Você precisa saber a força de um pensamento para nunca mais esquecer. Eu não sei o nome da banda. Esse autor da letra, ele um dia dormiu e quando acordou com a letra e com a... Nat Roots. Ele acordou com a letra e com a melodia pronta. Por acaso isso? Não. E se vocês pegarem essa letra, ela é letra bonita, uma letra muito bonita. Gilberto Gil também já aconteceu isso. E essa letra do Nat Roots, se vocês, não a música em si, mas se vocês pegarem a letra, que é bonitinha, é muito bonita,
Se você quiser falar com Deus do Gil também. Que no final você não encontra nada do que eu imaginava ter. É muito bonita essa música do Gilberto Gil também. Então, assim, os nossos grandes autores, escultores, pintores, eles são convidados a irem para certas regiões do alto, no mundo espiritual, para serem intuídos. Para serem intuídos. É isso que está falando aqui, ó. Grandes compositores terrestres são por vezes trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as por sua vez aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. Cidade Negra. Então, assim, é óbvio, se eu, por exemplo, for levado no campo da música e chegar lá, olha, ouça essa melodia. Quando você chegar lá na Terra, não vai sair um ré, nem um dó. Não sai um bife, né? Para quem já conhece um pouco de piano, né? O bife. Não sai nada. Então é óbvio que tem que ter o gênio que possuem, ou seja, a inteligência, a habilidade, né? E se eu tiver que pintar um quadro, eu faço uma casinha. Mal e porcamente. Então você também tem que ter a sua habilidade, então eles eram levados para lá. Continua Lísias. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplandecente e eterno da vida procede originalmente de Deus. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo, Lacine e as irmãs haviam chegado e era preciso atender aos imperativos da confraternização. O texto acabou e agora eu vou mostrar um negócio para vocês. A importância da música de boa qualidade. Lembra que na última aula passada eu falei para você parar de assistir certos programas, né? Por causa da sintonia, ouvir certas músicas também, né? Eu sei que a gente ainda gosta de um som meio tribal, né, Suzy? A gente ainda gosta, né, de um batuque de vez em quando, né? Um samba, um axé, né? Um forró, pé de serra, chitãozinho chororó. Não? Então tá. Olha a importância, o porquê que a música clássica é considerada uma música de teor elevado. Essa matéria é do Globo, é que não dá para ver aqui direito, mas é de 2011, tá? É isso aí, 2011 atualizado depois. Células tumorais expostas à Quinta Sinfonia de Beethoven perderam tamanho ou morreram. A estratégia que parece estranha à primeira vista busca encontrar formas mais eficientes e menos tóxicas de combater o câncer, uma vez que a radioterapia um dia seria possível pensar no uso de frequências sonoras. E aí eu lembro da aula da Suzy, que ela mostrou para vocês, né, a vibração. Tudo é vibração. Se vocês lembrarem do vídeo do menininho lá com as plantas, quando ele falava uma palavra bonita, ele vibrava bons pensamentos. Quando ele falava palavras feias, ele vibrava maus pensamentos. Quando ele botou Queen, que era uma música que ele gostava, ele botou amor naquela música. Quando ele botou a outra, que era uma música que ele não gostava, Pablo Vittar, nada contra o rapaz, mas quando ele botou o Pablo Vittar, que era uma música que ele não é nem a música em si. Não, sim, mas o que eu quero dizer para vocês é assim, não é a música em si, né? Era o sentimento que o menino colocou para aquela música, porque ele não gosta daquela música, né? Por exemplo, se você entrar num ambiente, num carro, num Uber, né? E de repente o cara estiver tocando um funk pesado e você não gosta de funk, aquilo vai te incomodar, porque vai te vibrar um negócio que você vai querer sair daquele carro o mais rápido possível. Se estiver tocando uma música clássica, uma MPB, aí você até fica. Mas você concorda que se for alguém que gosta de funk, entrar num carro com música clássica, o cara vai se sentir mal? Não é a música em si,
É aquilo que ela te vibra, é aquilo que aquilo te vibra, né? Então, eu até concordo que existem músicas com letras e batidas que não são agradáveis aos ouvidos, né? A música clássica é muito mais agradável, só que a gente ainda não está acostumado. Ninguém, tipo assim, eu conheço pouca gente que chega em casa, toma um banho, senta no sofá e bota Beethoven para ouvir. Eu, particularmente, não conheço ninguém. O costume. A gente ainda não está acostumado a isso. Eu fui acostumado a ouvir Elvis, Raul Seixas, né? Tem gente que é acostumada a ouvir bolero, no Arlindo. Metais em Brasa. Ray Conniff, né? Ray Conniff. Bolero de Ravel, das 4 estações. Então, olha como é interessante, né? A ciência já está pesquisando formas de utilizar a frequência sonora como remédio. Detalhe, antes que vocês pensem, né? Isso não invalida o fato de, se você tiver um problema de doença, procure um médico, tá? Mas o que a gente quer dizer é que mude a sua frequência de pensamento, mude o que você bota dentro do seu corpo. Você é o que você come, você é o que você pensa, você é o que você ouve, né? E só para não conseguir colocar toda a matéria aqui, mas está no Globo, quem quiser, depois eu mando o link, a cada 5 células, uma se regenerava ou uma se regenerava ou morria, uma célula cancerígena, tá? Esse experimento foi feito em plaquetas, né, em laboratório, tá? E as músicas eram colocadas a uma determinada altura, acho que é de 70 a 100 decibéis, até para poder alcançar a célula, né? Ninguém vai ouvir uma música a 100 decibéis que vai ficar surdo. O que mais? Tá aqui, ó. É o que eu falei, uma pesquisa do Programa de Oncologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro expôs uma cultura de células MCF7 ligadas ao câncer de mama a meia hora da obra. 1 em cada 5 delas morreu, numa experiência que abre uma nova frente contra a doença por meio de timbres e frequências. No Facebook começou a aparecer uns lances assim de frequências, que o cara falava assim, coloca essa frequência e fica escutando, é daqueles sons. Sabe os hindus, né? Não tem aquele Os sinos, não é? é uma frequência, os sinos. Eu amo escutar os sinos. Eu também amo, desde que eu esteja acordado. Não, mas quando você dá 6 horas, ele toca. Porque se eu estiver acordado, não tem problema. Eu lembro de uma viagem que a gente fez, eu e a Suzy, para... Onde tem aquela coisa do vinho lá? São Roque. Nós fomos para São Roque, nós ficamos num hotel lá no centro de São Roque. Mas todo dia, 5h30 da manhã, o bendito do sino da igreja tocava e eu queria dormir, pô. Deixa o galo quieto. Tá? E, deixa eu ver se eu trouxe. Tá. A experiência de Masaru Emoto. Aquela experiência do arroz também é do Masaru Emoto, que o seu Albino até falou na hora que a Suzy apresentou, eu passei para vocês, né? Do amor, ódio e indiferença. Ele fez isso com água, com cristais de água. Vamos ver. É um vídeo curto. Era isso que eu falava, Suzana. Você tem que sempre lá. Daí você Ó. Rio poluído, ameaça de morte, voz de Hitler, ó como ficava. Obrigado, você me deixa enjoado, eu vou matar você. Amor e apreciação. Ódio,
amor. E como a Suzana falou, nós somos 70%. Ó, palavras positivas, palavras negativas. Olha como ela vibra. E nós somos 70% água dentro do nosso corpo. O vídeo não está com uma boa qualidade, mas dá para vocês aqui, ó. Água com oração, ó. Molécula de água exposta ao som de muito obrigado e cristais da água com essência de camomila. Olha como ele fica, parecendo uma flor, ó. Parece a própria camomila. Molécula de água exposta à energia do som da área de corda de sol de Bach e aqui heavy metal. Como ela vibra. Então já fizeram experiência com a mulher grávida, né? Colocando Olha como ficou a molécula da água ao ouvir a voz do Hitler. colocar a mulher grávida escutando uma música clássica e depois que E aqui, eu vou travar para vocês verem. Molécula de água exposta ao som de um muito obrigado. Vale a pena sermos gratos. Então, que demos graças sempre a tudo, que demos graças sempre a tudo e a todos, e principalmente a Deus que nos permitiu estarmos aqui, reunidos, encarnados e aprendendo de alguma forma, e, mais importante, a Suzy vai contribuir com alguma informação. Peraí. Só para completar, quando a gente pensa negativo de nós mesmos e vamos guardando mágoa, é essa frequência que a gente manda para o nosso corpo. Então a célula, ela cria uma outra vibração e começa a se desfazer ou se tornar um outro tipo de conteúdo. Muda o DNA dela. Então o que acontece? É onde surge o câncer. Quando o câncer não é... Eles têm um nome diferente para o câncer quando é do corpo mesmo, e o nome técnico, e o câncer quando é emocional. Muitos falam que é comida. Não, não é a comida. É o que você faz com você, é o tipo de vibração que você ingere. Então você muda a sua vibração e aquela célula se desfaz e ela se replica, ela vai se replicando. E aí o câncer está instalado. Para vocês que cozinham, que não é o meu caso, mas eu sei que é o caso da dona Sônia, que cozinha muito bem, e o Albino, que deve ser o dono da cozinha. Quando a gente faz uma comida, é isso que eu queria falar. Se tudo o que a gente fizer com amor, tudo dá certo, tudo faz bem. Mas os indianos falam isso. Se você for fazer uma comida com sentimentos negativos, meu amigo, fica intragável o negócio. Pois é. Então, para resumir agora, sim, para encerrar, leis universais. Por que eu trouxe tudo isso? Porque o capítulo, lembra que eu falei para vocês no início, lembra que eu falei para vocês que o título era No Campo da Música, mas não tinha nada a ver com o espaço físico. Nós íamos falar sobre frequências, sobre mudança de pensamentos, do que a gente assiste, do que a gente ouve, do que a gente consome. Porque semelhante atrai semelhante. É uma lei universal, não tem jeito. É a lei da atração. Então, se você assiste só coisas ruins, o que você está atraindo para dentro da sua casa? Selecione os seus pensamentos. Olha o pensamento deles aqui, ó, tudo careca, de cabeça... Não tem nada a ver com a gente, tá? Tudo careca, de cabeça baixa. Eu tenho pensamentos bons, olha. E o rapaz aqui do meio, ó, que alegria. Olha a aura desse menino aqui, ó. Por quê?
Pensamentos positivos. A gente tem que ter pensamento positivo. Por mais que a gente passe por problemas na vida, pensamento positivo vai levar a gente para frente. Amanhã sempre será um dia melhor. E aí, ao dormir, agradecer pelo dia. E ao acordar, agradecer porque acordou. Né? E uma ferramenta imprescindível para todos nós, que eu sei que todos vocês fazem, o Evangelho no lar. Vamos encerrar por hoje. Obrigado.